Um homem foi raptado e virou prisioneiro de uma gangue. Mas ao invés de simplesmente darem um fim nele, eles resolveram fazer um joguinho. Será que você sobreviveria? Colocaram o cara de frente para duas portas. Se ele conseguisse pegar a certa, ele escapava, e na errada... Só que na frente de cada uma dessas portas tinha um guardinha da gangue, pá. Tudo pá. Um desses guardas dizia somente a verdade, sempre. E o outro dizia somente mentira, sempre. A regra que os caras da gangue deixaram pro cara, muito inteligente, foi que ele tinha que resolver a coisa com apenas uma pergunta pra algum dos guardas, e com essa única pergunta saber aí qual que é a porta que ele quer entrar. O cara pensou como se a vida dele dependesse disso, porque dependia. É claro que o prisioneiro não sabia qual guarda falava a verdade e qual falava mentira, era secreto. E realmente conseguiu lançar uma única pergunta pra um dos guardas, tanto faz qual foi. Comenta aí, qual a pergunta que esse gênio fez? Que ele realmente conseguiu. Tô fazendo assim por causa do vídeo anterior ter sido de assim, então pra ficar interessante. Eu tô com um negócio aqui e eu vou fazer e eu vou filmar. E eu vou colocar isso por cima dependendo, tá bom? Bom, vamos lá começar. Primeiramente, ele começou fazendo o seguinte, uma porta apenas, certo? Duas portas, certo? A gente tem aí duas portas, né? Cada porta tem um guarda. A gente vai fazer um guardinha aqui, ó. É um guardinha, um stick. Eu não vou fazer bem feito. É só um guardinha. Não importa qual é a guarda. Um só fala a verdade, o outro só fala a mentira. E não importa qual é a porta. Um é só a saída e o outro, um te tira, o outro te mata, certo? Beleza. Qual que é a pergunta? Tem duas maneiras de pronunciar essa pergunta, certo? A primeira maneira que eu lembro, né? Eu lembro como é que formulava essa pergunta. Se você fosse outro, vou escrever aqui. Se você fosse o outro, se você fosse o outro, qual é a porta da salvação? Ou qual é a porta que me mata? Pode ser qualquer uma dessas perguntas. Qual é a porta da salvação? Vamos colocar salvação. Tá? Minha letra é F. Se você fosse o outro, qual é a porta da salvação? O primeiro guarda, digamos que ele fala somente a verdade, certo? Ele só fala a verdade. Ele está cuidando a porta que te mata. Vamos usar essa hipótese. Se ele está cuidando da porta que te mata, e esse é o guarda que fala mentira, eu vou colocar uma verdade, morte e S de salvação. Beleza. Qual que ele fala a verdade? Se você fosse outro, qual é a porta da salvação? Bom, se ele está me perguntando, eu só falo a verdade. Ele me perguntou se eu fosse o outro, qual seria a resposta dele? Então, a resposta da salvação é a minha, certo? Ele vai falar a verdade que o outro falaria. Se eu perguntasse qual é a porta da salvação, o que o outro falaria? Essa é a outra maneira de fazer essa pergunta também, né? Mas eu só inverti a posição. Então, ele falaria o que o outro falaria. Como o outro vai mentir, em vez de falar que essa é a porta da salvação, ele vai falar que essa é a porta da salvação. Vice-versa. Se você fosse o outro, qual é a porta da salvação? Certo, o outro só fala a verdade. Em vez de eu falar a verdade, eu não posso mentir. Eu não posso falar a verdade, só posso falar mentira. Eu vou falar o que eu falaria, que é aquela, porque eu minto. Logo, é a porta da morte. Logo, a gente vai entrar nesta porta aqui que eu acabei de sinalizar. Certo? Ah, mas e se for de outra maneira? Como assim? Não for esses guarda? Bom, vamos desenhar aqui de novo uma porta e a outra porta. Qual que é a outra maneira? O cara que fala a verdade está guardando a da salvação, certo? Esse fala a verdade e esse fala mentira novamente, mas em vez dessa ser a da salvação, é o da morte. Então, inverteu. Se você fosse o outro, qual que é a porta da salvação? Ele vai indicar aquela. Ele vai responder sempre da maneira certa, sempre falando a mentira.
E esse, em vez de falar o que o outro falaria, ele vai falar o que ele falaria. Logo, você vai entrar nessa porta aqui. Tá falhando já a caneta. Mas, e se eu colocar a porta da morte? Você vai entrar na porta da morte, certo? Porque se você fosse o outro, qual que é a porta da morte? Digamos que ele fala mentira. Essa é a porta da morte. Se você fosse outro, qual que é a porta da morte? É aquela que ele vai indicar, a porta da salvação. Entra na porta da salvação, porque você perguntou a porta da morte, não a porta da salvação. Não importa, porque eu estou obrigatoriamente mentindo, certo? Eu estou obrigatoriamente mentindo. A pergunta não foi qual que é a porta da salvação. Ele perguntou qual que o outro responderia se eu perguntasse qual é a porta da salvação. O outro responderia essa. Ele vai falar a verdade, a mentira, e você vai entrar no outro. O outro também vai mentir. Teoricamente ele vai mentir porque ele vai falar o que o outro falaria. Mas ele não mentiu para a pergunta, ele mentiu para a resposta. Tá bom?